o texto, ele vai falar do papel do psicólogo nessa abordagem sócio-histórica, e o autor é Inácio Martim Baró. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler algo sobre ele. Martim Baró, ele é espanhol, né? E ele veio para a América Latina como um jesuíta, né? Era um jesuíta da Companhia de Jesus, onde ele concluiu os estudos de filosofia, que foi na Colômbia. Aí ele teve uma formação em teologia na Bélgica, e psicólogo, quando ele volta para a América Latina. Pro? Unidos. Oi? Pro? Oi. Não é que você tinha subido. Deu para ouvir? Agora sim. Tá. Você quer que eu repita o que eu estava falando ou não? Não, acho que você falou que ele veio para os Estados Unidos, né? Isso, acabou, parei Tá, aí. isso. Aí ele fez pós-graduação, ele é mestre e doutor, né, pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. E ele foi o criador da teoria da psicologia da libertação. Deixa eu só aceitar aí aqui. Ele mostra as suas conclusões dos estudos que ele fez. Ele tem um forte posicionamento político, né, classista, e ele também foi fuzilado, né, junto a mais 5 jesuítas e 2 trabalhadoras dentro da universidade, isso em São Salvador, que foi invadida na época pelo exército, isso, peraí, acho que mais ou menos em 1989, 1990, não me lembro muito bem, a mando de um representante aí da burguesia salvadorenha, e aí ele foi fuzilado, né, com esses trabalhadores. Então, como filósofo, na parte da filosofia, ele executou várias teses, né? E a gente sempre encontra nos escritos dele temas que ele sempre abordou, como violência, saúde mental, o programa ético-político. Ele traz também a definição da psicologia social, política, comunitária, popular. Então, Martim Baró, ele contribuiu muito para a psicologia contemporânea, né, com esta abordagem que vocês, não sei se na faculdade vocês terão, que dificilmente esta abordagem sócio-histórica, né? Então, é uma psicologia contemporânea que vai se basear muito no contexto sócio-histórico, tá? Então, eu vou baixar os slides para vocês. Deixa eu só aceitar aqui a Rose. Bom, aqui, né, coloquei uma foto dele, para vocês terem uma ideia. E uma frase que eu gosto muito, que ele fala que realizar uma psicologia da libertação exige, em primeiro lugar, uma libertação da psicologia, né? Então, quando a gente fala da psicologia da libertação, a gente tem que se libertar, e vocês vão ver o porquê que ele fala isso, né, da psicologia, né, daquela psicologia mais tradicional, daquela psicologia que a gente vem falando, que cuida mais da elite, nada contra a elite, mas que não é voltada para o contexto social vigente, né, segundo ele. Então, ele traz
ele cita muito Paulo Freire, que também vem, tanto Paulo Freire quanto a Bock, e eles contribuíram muito por essa nova psicologia. Bom, eu tentei pegar aqui a ideia central do texto, né? O texto ele tem 22 páginas, e eu tentei pegar a ideia central, os tópicos centrais, para a gente poder entender o que é essa psicologia, essa abordagem sócio-histórica. Então, ele vai falar que o trabalho profissional do psicólogo deve ser definido em função das circunstâncias concretas da população que deve atender. Algo que ele traz e que me chama muita atenção é que, quando ele fala que a gente tem que se libertar da psicologia para atender a psicologia da libertação, é exatamente isso, que o trabalho do psicólogo, ele sempre tem que ser pautado nas circunstâncias concretas da população. Ou seja, é aquilo que eu sempre falei para vocês, e que é a abordagem que eu atuo, ele sempre tem que ser pautado, baseado nas necessidades da população que eu vou atender, né? Então, são essas necessidades que vai nortear o meu trabalho enquanto psicólogo. Então, eu não tenho algo, eu posso ter uma abordagem, algo, né, que eu vou trabalhar ali, mas o foco sempre vai ser a necessidade daquela população que eu estou cuidando, né? Nunca é algo pronto. Eu sempre tenho que me ater qual é a necessidade, de que lugar eu estou falando, de que lugar eu estou falando, de um hospital, eu estou falando de uma clínica, eu estou falando em que lugar essa clínica se encontra, como que a população adoece, como a população vive, como a população trabalha. Então, e essas circunstâncias concretas do dia a dia, do cotidiano, é que deve embasar as minhas ações, o meu trabalho. E aí ele traz também uma outra questão. Ele diz que a realidade ela está marcada por injustiças, corrupção e pela continuidade de certos grupos que detêm o poder, né? Isso eu acho que não é novidade para ninguém, porque a nossa realidade ela é marcada, de fato, por muitas injustiças, né? Ontem eu tive aula de temas emergentes, a gente estava falando de sistema prisional, e aí a gente, né, discutiu essa questão, né, que existe lei, que existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal, existem instrumentos, mas as leis não são iguais para todas, e não é só lei, né, mas existem muitas injustiças, né, e existem grupos, que grande parte deles é que detém o poder mesmo, né, o poder está na mão de uma minoria, na verdade. E aí ele coloca que, ainda que o psicólogo não seja chamado para resolver tais injustiças, ele deve se empenhar para buscar uma resposta. Eu trouxe na aula de ontem, que acho que serve muito de exemplo, uma coisa que me faz pensar cotidianamente, é de que o meu trabalho, e vocês vão ver isso no decorrer do texto, eu estou a serviço de quem? Eu estou a serviço de uma instituição ou eu estou a serviço do sujeito? E aí eu trouxe um exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tudo bem que tem a ver com o sistema prisional, mas eu acho que ajuda a gente a pensar. Eu atendi uma mulher, eu não sei se eu já falei isso na sala, uma mulher há alguns anos atrás, e que ela estava encarcerada, estava presa num presídio de São Paulo, do interior de São Paulo, e ela teve um indulto lá de Natal, e no meio desses dias aí do Natal, do indulto, ela acabou dando à luz a filha dela, né? E
lá no hospital onde eu trabalhava. E aí, quando é o indulto, eles marcam lá a data de saída e a data que ela tem que voltar. E coincidiu exatamente com a data que ela teria que voltar. Só que ela estava no hospital internada em função do parto. Então, eu fiz o contato, né, lá no presídio, porque tinha que mandar documento, resumo, médico, enfim, para provar que ela estava no hospital. E na volta, e teria que retornar tal dia. E aí a pessoa do presídio falou para mim, olha, não se preocupe, porque o dia que ela tiver alta, vocês me avisam que eu vou mandar uma viatura aí buscá-la, só que ela vai ter que sair daí algemada, que esse é o protocolo, né, da segurança, da Secretaria de Segurança. E aquilo me impactou bastante, de imaginar que uma criança que acabara de nascer, que teria que sair com uma mãe algemada, numa situação vexatória, eu ia expor essa mulher no meio de todo mundo, e aquilo me tocou, e eu fiquei pensando na situação de uma criança que nasce e a mãe sai presa, algemada, enfim. Como era uma pessoa que não oferecia risco, perigo de fuga, de heteroagressividade, nada disso, eu combinei com o presídio, discuti com a Secretaria de Saúde, que eu iria levá-la para o presídio, a fim de que essa criança não passasse, que ela saísse como qualquer outra criança, livre daquele espaço onde ela nasceu. E o pessoal aprovou. E aí eu fui para o interior de São Paulo, só que no caminho ela começou a falar que ela roubou, na verdade, a pena, ela estava presa porque ela roubou produtos de higiene numa perfumaria, que ela já estava há 3 anos, se eu não me engano, presa e que já tinha cumprido a pena, inclusive, porém ela não tinha advogado, ela não tinha orientação, e ela ia voltar para o presídio, e a gente sabendo que legalmente, quando se tem um filho, ela fica na enfermaria, no ambulatório de saúde dentro do presídio. Porém, o ambulatório não tinha vaga, e ela ia ficar com aquela criança na cela. E ela foi falando do medo, dos medos, enfim, né? E para mim a maior tristeza foi algo que me impactou, foi a hora que ela saiu do carro, que ela dando tchau e eu vendo os portões se fecharem com aquela criança no colo. E aquilo me incomodou, eu voltei para o município, e numa tentativa de ajudar, eu conversei com um vereador, que na época era muito amigo do Ariel Barbosa, que defendia lá os direitos humanos, fez contato com o Ariel, ou seja, acho que uma semana depois ela já estava livre. E hoje essa mulher é uma advogada. E aí eu trouxe esse exemplo para eles, né, dizendo assim, naquele momento eu não fiz porque eu sou the best, eu sou maravilhosa, eu sou... Não. Eu estava a serviço de quem? Eu não estava a serviço... Se eu pensasse no meu papel, eu estava a serviço do hospital, a minha intervenção tinha terminado no momento da alta daquela gestante, daquela puérpera. No momento da alta em que eu ia ligar para o presídio e dizer, vem aqui, pode levar, e acabou. Então, a serviço do hospital, a minha intervenção era aquela. Mas eu estava a serviço de um sujeito, e de um sujeito de direitos, independente se ela roubou um banco, se ela roubou um shampoo, se ela matou alguém, um sujeito de direitos, não cabe a mim julgar. Né? Eu estava a serviço de um sujeito de direitos. E quando eu estou a serviço de um sujeito de direitos, e eu tinha autonomia, né, e consegui, que bancava, que pensava dessa mesma forma, eu consegui realizar uma ação efetiva, de fato. Né? Então, o Baró, ele sempre coloca essa questão, né, que a gente sempre é chamado, que o psicólogo ele nunca é chamado para resolver, né, essas injustiças, essa questão de deter o poder, até porque não temos governabilidade para isso.
Mas a gente sempre tem que pensar na nossa atuação que estamos a serviço de quem, né? Se eu estou a serviço da psicologia judiciária, do judiciário, na verdade, eu vou ter que seguir aquele protocolo. Mas, além do judiciário, eu tenho que entender que eu estou a serviço de um sujeito. E aí muda toda a minha abordagem. É claro que algumas instituições, ele fala aí em algum momento do texto, elas não permitem isso, né? Mas eu sempre tenho que ter em mente que estou a serviço dele. E ele é um sujeito de direitos, independente do meu julgamento, ele tem direitos. Bom, aí ele coloca que o psicólogo também deve sempre se empenhar por uma atividade conscientizadora, ajudando as pessoas a superarem a sua alienação, tanto pessoal quanto social. Deste modo, as pessoas poderão transformar as condições opressivas do seu contexto. Baró fala muito da conscientização, né? Que o nosso papel enquanto psicólogo também é de conscientizar as pessoas, de fazer com que as pessoas entendam, muitas vezes, que a visão que elas têm de mundo, de vida, de política, de sociedade, ela é muito míope, né? Então, também é esse o meu papel, né? E essa atividade é uma atividade que ele chama conscientizadora, que ele vai disponibilizar o conhecimento dele e sua prática para acompanhar as maiorias populares, né? No seu caminho aí. No seu caminho, na verdade, na sua história, né? Em direção a essa liberdade. E, de novo, digo, liberdade não é no sentido de libertinagem. É essa liberdade, como ele coloca aqui, né, no sentido de conscientizar as pessoas sobre o que ocorre no cotidiano, no concreto, né? Porque a partir do momento que eu tenho consciência das coisas, eu sou livre para poder escolher. Eu não estou alienada a nenhuma opinião, né, pública. Bom, aí ele coloca que o psicólogo precisa captar a especificidade social e cultural na qual se encontra a maioria da população. O psicólogo que não consegue entender. Um exemplo do dia a dia para mim. E acho que vocês vão entender o que eu falo. Eu estou lá no hospital de campanha. E aí eu faço videochamada. Então, eu levo o meu celular, que eu utilizo para os pacientes, e eu tenho um tablet, que é meu, pessoal, que tem internet, que tem todos os programas que eu utilizo para estudar. E aí, a Secretaria de Saúde falou para mim assim, olha, a gente comprou tablet para você, então eu estou te mandando 2 aí no hospital de campanha para você utilizar. Só que, quando eu abri o tablet, ele não é um tablet que tem internet, que tem chip, que dá para eu fazer ligação, porque eu faço videochamada pelo WhatsApp. Então, para mim, para fazer videochamada, não era tão importante, porque eu não ia conseguir com aquele aparelho. E aí eu liguei e falei, olha, só estou te avisando que eu não usei o tablet ainda, porque os 2 tablets que você mandou para mim, ele não faz videochamada pelo WhatsApp. A pessoa virou para mim e falou assim, mas isso é um absurdo, porque você pode muito bem baixar o Skype e fazer videochamada pelo Skype. E aí eu falei para ela, então, mas a nossa população, o que a gente trabalha aqui, grande parte são idosos, que não sabem manusear direito um celular, e eu te garanto que grande parte não tem Skype. E mesmo se eu for fazer pelo Zoom, a pessoa vai ter que pagar a conta. Então, a nossa realidade, né, grande parte deles, não tem essa ferramenta. Então, eu não tenho como trabalhar com um aparelho e pedir para a pessoa, olha, tem uma conta de Skype, e a senhora vai falar com o seu pai, com a sua mãe, através do Skype, né?
eu acho que, e a gente vê o quanto que foi difícil para a gente, o quanto que é difícil para a gente acessar a AVA, acessar esses programas, o quanto que a gente apanha nesse sentido, o quanto que é difícil para nós. Se é difícil para nós, quem dirá para uma pessoa que está numa situação dessas e eu ainda ter que baixar o Skype, né? Então, isso, até pensando um pouco no que Baró fala, isso não está dentro da minha realidade, né? Então, quando ele fala também da especificidade social e cultural, é muito importante eu ter uma leitura dessa sociedade, de como a sociedade se organiza, de quem são essas pessoas que eu vou servir, e a cultura, né? E culturalmente, como que ela foi construída, para que eu possa ter ações efetivas, né? E aí ele traz eu coloquei aqui do Corona exatamente isso, porque é o que a gente está vivendo hoje. E aí, assim, ele coloca, assim, antes de perguntarmos sobre o que fazer específico do psicólogo, a gente tem que voltar a nossa atenção para esse contexto. Então, antes de eu me perguntar o que eu vou fazer diante daquilo que eu vejo, eu vou ter que tentar entender como é que funciona o meu contexto. Bom, trazendo a reflexão, né, para a nossa sociedade brasileira, a gente destaca algumas características do nosso contexto, que foi o que eu tentei colocar para vocês. Bom, numa sociedade caracterizada por uma ideologia consumista, que foi incentivada pelo próprio governo, cabe ao psicólogo estar consciente do alto índice de inadimplência que atinge a maioria da população. Presta atenção. Quando a gente pode incluir aqui até a economia. Quando uma pessoa não tem atendidas as necessidades mais básicas de alimentação, de moradia, de saúde, de educação, ela irá procurar um psicólogo? A gente tem que se fazer essas perguntas. Quando uma pessoa não tem essas necessidades básicas atendidas, ela procura um psicólogo? No mundo marcado pelo tráfico de drogas e pela violência, o cidadão estará mais preocupado com a segurança física e a proteção de sua família. Isso é uma afirmação, né? Então, e aí ele vai procurar o psicólogo? Quando ele não tem saneamento básico, ele vai procurar o psicólogo? Muitas vezes ele vai procurar o psicólogo porque ele não tem entendimento do que é um psicólogo, né? Muitas vezes ele vai procurar por uma informação, e, claro, essa falta de educação, de moradia, de saúde, vai impactar na vida emocional dele, né? Mas a gente tem que pensar nas prioridades. Eu achei bem importante isso no texto, por isso que eu destaquei. E aí ele vai trazer que, em 1968, um psicólogo francês, que é o Riquelme, lançou a pergunta: para que os psicólogos? Para que servem os psicólogos? Ele lançou essa pergunta. E aí, Deleuze respondeu, afirmando que a psicologia assumiu na sociedade contemporânea a função de uma ideologia, né? E aí a gente pode pensar, será que isso é real? O que acontece se a gente pensar, quando ele coloca, né, particularmente eu concordo um pouco com ele quando a gente fala de dogmas, de tudo, né, quando a gente cita isso, que hoje a função do psicólogo, ele assumiu, né, nessa sociedade contemporânea, em tempos aí de contemporâneos, a função de uma ideologia, né, e em nome de uma ordem social. Havia a ilusão de que esse indivíduo poderia mudar a ordem social. A gente entende, né, essa ideologia, o que estava no ideário de um psicólogo é que o indivíduo poderia
mudar a ordem social. E, em função dessa ideologia, a gente caminhou por muito tempo. E aí ele coloca, sempre há o perigo de uma profissão encontrar-se a serviço da ordem estabelecida. Nesse sentido, a psicologia não seria uma exceção. E aí, quando eu digo para vocês, eu estou a serviço de quem, é exatamente isso que eu quero dizer, né? A gente, enquanto profissão, a gente sempre está sempre a serviço de uma ordem que já é estabelecida, né? E a psicologia não está fora. Todas as profissões, ela sempre está a serviço de uma ordem que já está estabelecida. E a psicologia, ela não é libertadora nesse sentido, né? Porque a gente também, a nossa profissão, ela também se inclui, né, nesse rol de profissão, de serviços. A gente sempre está a serviço de algo, a serviço de um ideário de educação, a serviço de uma secretaria, a serviço de uma empresa, quer dizer, de uma ordem que já está estabelecida. E aí, quando a gente pensa nessa mudança de ideal que a gente acredita, a gente tem que se questionar, né? Bom, em suas raízes históricas, isso vocês já sabem, né? A psicologia, ela se limitava a analisar a conduta do indivíduo, ou seja, o comportamento que é observável, lançando também um olhar sobre a consciência humana. No entanto, a consciência não é o âmbito privado e subjetivo dos indivíduos, mas é, sobretudo, aquele âmbito onde cada pessoa encontra o impacto refletido de seu ser e de seu fazer na sociedade, onde assume e elabora um saber sobre si mesmo e sobre a realidade que permite ser alguém, ter uma identidade pessoal ou social. Então, ele vai trazer que a consciência não é privada do indivíduo e só subjetiva, né? Que ela tem um impacto também na relação com a sociedade, né? Que é a partir desta relação com a sociedade, do lugar onde ela está, a consciência também se constrói, né? Ela vai adquirindo um formato de acordo com a realidade que a pessoa vive, o contexto que a pessoa vive. Ela não é algo só dela e subjetivo, mas até esse subjetivo é construído através da relação com o mundo, né, com o fazer. E aí ele fala, não se trata de ver o indivíduo apenas a partir da sua subjetividade, mas compreendê-lo e ajudá-lo a partir da sua inserção social. Aí ele coloca, a consciência, assim entendida, é uma realidade psicossocial, tá? Então, ela não é só individual, privativa e subjetiva, ela é psicossocial. Ela vai incluir esse conceito que eu gosto muito dele, quando ele fala que a consciência é o resultado da relação psicossocial. E aí, Durkheim, né, fala um pouco da consciência coletiva também, que também vai por essa linha. Então, a consciência... Tem microfone aberto de alguém. Acho que desligaram. Desligou. Bom, a consciência inclui a imagem que o indivíduo tem de si mesmo, sendo essa o produto de sua história. Sempre digo para as pessoas têm uma biografia, né? Quando, por exemplo, a gente trabalha em comunidades, quando há um incêndio numa comunidade e que destrói os barracos, e aí as pessoas choram e ficam, mas ela vai ter o aluguel social, ela vai ter não sei o quê, né? Por que ela está chorando? Na verdade, as pessoas têm uma biografia, né? Aquele lugar tem a assinatura daquela pessoa, não é algo tão simples assim. Bom,
Quando a psicologia tem como objetivo os processos da consciência, ela se defronta com indivíduos que são membros de uma coletividade. Acho que aí está claro. E aí ele vai falar que o comportamento humano deve ser analisado a partir de seu significado pessoal, considerando também a inserção social. O saber do indivíduo deve ser avaliado a partir de uma perspectiva histórica. Aprender não é uma sequência de estímulos e respostas, mas, sobretudo, estruturar uma forma de relação da pessoa com o seu meio. E aí ele coloca que o trabalho não se restringe à aplicação de uma série de conhecimentos e habilidades para a satisfação das próprias necessidades. Trabalhar é, antes, fazer-se a si mesmo, transformando a realidade. É essa atividade, e essa atividade acontece nas relações interpessoais e grupais, né? Então, é claro, se eu trabalho dentro de uma abordagem, né, baseado numa abordagem em que o contexto social e histórico desse indivíduo compõe a consciência dele também, é claro que tudo que eu faço sempre vai acontecer nas relações interpessoais e intergrupais, né? Então, a meta principal da psicologia, desta psicologia da libertação, é exatamente a conscientização. E esse conceito, ele foi também colocado por Paulo Freire, né? E que a gente trabalha tanto, inclusive, na educação. Então, ele vai falar que é necessário que as pessoas assumam seu destino, que tomem as rédeas da sua vida, e que exige superar, né, essa falsa consciência e atingir um saber crítico, né? Então, é muito importante que as pessoas assumam, de fato, o seu destino e tomem consciência da sua vida e tenham as rédeas da sua vida, né? E não controlada por uma relação de poder e submissão. O processo de conscientização, ele coloca no texto, ele supõe 3 aspectos. O primeiro, que o ser humano transforma-se ao modificar sua realidade. Trata-se, por conseguinte, de um processo dialético. Segundo, mediante a gradual decodificação do seu mundo, a pessoa vai captar os mecanismos que oprimem e desumanizam. E terceiro, o novo saber da pessoa sobre sua realidade circundante a leva a um novo saber sobre si mesma e sobre sua identidade pessoal. E aí ele coloca de novo que a conscientização supõe uma mudança das pessoas no processo de mudar sua relação com o meio ambiente e, sobretudo, com os demais. E qual é o papel do psicólogo dentro dessa abordagem? É a desalienação das pessoas e grupos, né? É tentar acabar ou tirar aquele tampão que fica, né, no olho da gente e tentar mudar, né, para uma consciência mais crítica mesmo das coisas. Bom, e aí essa parte também eu achei importante, que ele coloca que o DSM-3, mas você vê em 1983, porque a gente já passou do 3, reconhece que todo comportamento envolve uma dimensão social. Logo, o psicólogo não pode limitar-se ao plano abstrato do individual. O psicólogo não é chamado a mudar as estruturas socioeconômicas que promovem injustiças, mas ele é chamado a intervir nos processos subjetivos que sustentam e viabilizam essas estruturas injustas. Então, é aquilo que eu já falei. Nós não somos chamados para discutir justiça, injustiça, mas nós somos chamados para intervir, né, nesse processo de subjetividade, né, que na verdade, são essas estruturas injustas, né, que isso impacta, isso tem um sofrimento. Isso a gente vai intervir no sofrimento de cada um, né? A gente não tem como mudar a estrutura socioeconômica. Bom, ele pode contribuir para a formação
de uma identidade pessoal e coletiva que responda às exigências mais autênticas dos povos. O psicólogo deve repensar a imagem de si mesmo como profissional. É urgente assumir a perspectiva das maiores populares, né, das maiorias populares, e a opção mais radical vai estar onde? Na alternativa entre uma acomodação, né, a um sistema social que nos tem beneficiado, ou uma confrontação crítica frente a um sistema. Trata-se de colocar o saber psicológico a serviço da construção de uma sociedade humana e justa, né? Então, o que ele está dizendo aí? Para a gente poder pensar em mudanças, para a gente conseguir pensar concretamente nas coisas, né? A gente, em primeiro lugar, a gente tem que repensar na nossa imagem de si mesmo como profissional. Eu trouxe na aula de ontem à noite que, pensando um pouco no sistema prisional, que foi o exemplo mais fresquinho que eu tenho, que a gente tem o hábito de apontar os erros das pessoas, né, de criticar as pessoas. E aí o Karnal, uma vez, na época que estava saindo a Dilma e o Lula, não estou falando nada, não estou defendendo ninguém, mas ele trouxe uma questão que eu achei bem importante, que ele dizia assim, que o mundo inteiro estava discutindo a questão da corrupção, que o Brasil é um país corrupto, que os políticos são corruptos, que não sei quem roubou, enfim. E aí ele trouxe um questionamento que eu achei bem importante. Ele trouxe assim, tá, tudo bem, o país é corrupto, as pessoas são corruptas, mas o que eu posso dizer, por exemplo, de um aluno, porque ele é professor da Faculdade de Medicina, que me entrega um atestado falso? O que eu posso dizer de um aluno que ele paga alguém para fazer um trabalho para ele, né? O que eu posso dizer de um aluno que tenta burlar o sistema? Ele não deixa de ser corrupto, né? E aí a gente aponta o dedo para as outras pessoas, mas a gente não olha para a gente em si mesmo, né? Quando eu falo da pessoa que roubou o shampoo e o sabonete, a conduta que ele teve não é diferente da minha quando eu entrego um atestado no meu trabalho, que eu estou doente, na verdade, sendo que eu estou passeando, que eu estou me divertindo. O peso, o crime, que assim, né, falar disso, dessa palavra, a conduta é a mesma. O modus operandi é o mesmo. A partir do momento que eu faço isso, que eu entrego um atestado, que nem eu estou doente para poder viajar, que eu também estou sendo tão corrupta quanto aquele que praticou um crime maior. E a gente não avalia isso, a gente sempre pauta isso para o outro, né? E aí fica difícil, né? Então a gente tem que começar a olhar, como ele diz, para si mesmo, até enquanto psicólogo, né? Muita coisa que eu prego, que eu falo, que eu coloco, até que ponto realmente eu faço isso comigo? Quer dizer, eu tenho essa atitude. Então, esse texto, embora ele está falando mais da imagem de si mesmo como profissional, mas a gente, para olhar para a gente enquanto profissional, a gente tem que começar a olhar para a gente enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto cidadão, né? E aí, quando eu olho para mim, como eu falo para as minhas equipes, que bom, você vai lá, está na reunião, todo mundo fica metendo o pau no outro, o trabalho do outro, porque o outro é isso. E aí, quando eu falo, mas olha para o seu processo de trabalho primeiro, para você falar do outro. Olha para o seu e avalie se está adequado, se você está em conformidade.
avalie o que está acontecendo. Não adianta eu olhar o do outro, eu tenho que olhar o meu, né? E entendo que para vocês que estão aí iniciando a faculdade, apesar do texto falar muito do papel do psicólogo, mas por trás desse psicólogo tem um homem, tem um ser humano, tem um sujeito. E aí eu tenho que olhar para esse sujeito e trabalhar com as minhas deficiências, as minhas limitações, porque só assim eu vou poder transformar ou repensar na minha imagem de si mesmo enquanto profissional. Então, é isso, né? Foi as ideias centrais do texto que eu peguei, porque eu não ia colocar o texto todo aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro contato com essa psicologia libertadora, né? Mas acho que vale a pena a gente pensar um pouco como é que se dá isso na prática, mas a partir de nós, né? De cada um. É isso. Não sei se acrescentei, não sei o que vocês pensam em relação a isso, queria ouvir um pouquinho. Oi, Fabiana. Oi, Bi. Bom, primeiramente, assim, eu gostei bastante desse texto, porque ele trouxe uma visão que, sinceramente, eu nem imaginava do papel do psicólogo. Nessa situação, principalmente porque lá no texto ele trata muito do psicólogo tratando de pessoas de conflitos, né? Guerra, né? E situação de essas pessoas que tentam atravessar para os Estados Unidos, as crianças, os adultos, né? Ele fala muito disso, né? E eu não tinha pensado nesse papel nessa visão, né? Porque ele passa uma visão diferente, que existe a necessidade, que essas pessoas precisam dessa busca, precisam, mas eu não imaginava nessa forma como ele passou no texto, né? Que não é uma visão, na verdade é um trabalho politizado, mas sem a política, né? Em si, sem a interferência política. E uma coisa que é muito legal, até que ele fala aqui, que esse termo conscientização, né, que foi cunhado por Paulo Freire, que é essa questão da transformação pessoal e social, que você consegue, a ideia de mudar o mundo, né, assim, me remeteu muito isso, né, a gente hoje se fala muito nisso, né, não, vamos mudar o mundo, ou então vem as outras pessoas e colocam, né, mas que mundo você quer deixar, né, então, a questão que ele coloca aqui, que não é uma simples mudança de opinião sobre a realidade, né, é a mudança da subjetividade individual, que deixa intacta a situação objetiva. Então, assim, é você fazer a pessoa pensar, não que você se ela vai seguir um caminho desse ou daquele político, sistema, que for, mas, assim, a sua ajuda foi fazer com que ele pense, com que ele entenda as realidades, né? Aqui é uma coisa que ele coloca aqui do Paulo Freire, que eu achei bem legal, que o Paulo Freire fala: alfabetizar não é só aprender a ler e escrever em papéis, é aprender a ler a realidade e escrever a própria história, né? Isso é muito forte. E é isso. E colocar o psicólogo nesse contexto, assim, para mim foi fascinante, assim, sabe? Entender que existe essa possibilidade de realidade também. Por isso que eu queria agradecer por, né, a gente, como se diz, né, a gente vai abrindo caixinhas aqui diferentes das que a gente já tem, né? E que é esse o nosso papel, né, Fabi? O nosso papel enquanto educador é exatamente despertar o aluno para a reflexão, é pensar. E por isso que eu digo para vocês, é que eu trabalho muito na educação, pensando um pouco nessa linha do Paulo Freire, né? É importante aprender a escrever, claro, precisamos,
mas é muito mais importante você aprender a pensar, né? Porque isso vem depois. Sim, é consequência, né? Sim. Isso transforma. Por isso que, às vezes, a interpretação é errada, né? Tanto com relação à educação em si, quanto à psicologia nesse sentido, assim, né? Porque aquela história, né? Investir na educação, depois as pessoas ficam protestando e ficam reclamando, mas porque agora elas estão entendendo que aquilo que tem oferecido para elas não é o que elas querem, né? Então, você proporciona isso, né? Aqui ele tem uma frase que ele fala: psicólogos não intervêm nos mecanismos socioeconômicos, mas nos processos subjetivos que sustentam e viabilizam essas estruturas injustas, né? Então, se existe o conformismo, vai continuar, né? Agora, quando você estimula esse sujeito a ler a realidade do que está acontecendo e descobrir os seus direitos e descobrir os seus deveres, automaticamente vai ter que mudar, né? Sim. A gente está vendo, até ontem eu estava aqui conversando com os meus filhos, né? A gente falando sobre essa questão dos Estados Unidos, né? Quem imaginou que ficaria mais de uma semana em protestos, né? Essa juventude agora que pensa, que não quer o que está acontecendo e que vai ficar batendo pé até falar é uma birra sadia, né? Vamos dizer assim. Sim. E eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Sim. Não, é o que eu falei para ele. Eu falei assim, aqui no Brasil... E a gente tem uma coisa muito triste, que é fazer com que o brasileiro seja sempre num termo muito pejorativo, né? Que não sabe protestar, que quebra as coisas, que não entende o que está acontecendo. Não importa se não é do lado que você acredita, né? Mas tem que ser respeitado. E a gente está vendo que protesta é protesta em qualquer lugar do mundo, né? Com gente num país de primeiro mundo, como dizem, né? Quando você está inconformado, eu não estou conseguindo lembrar onde que foi que eu li isso, que quando você está inconformado com uma situação, gera em você um sentimento que, independente da cultura que você tenha, vamos dizer assim, da educação que você tenha, aquele sentimento ele é tão ruim, né? Ele te deixa tão inconformado que você pega aquele seu conhecimento e fala, não, eu não vou aceitar isso, eu não quero saber, não importa a forma que eu vou fazer, mas eu vou fazer a mudança, né? É isso mesmo. Eu acho que é sair da acomodação. Mas que bom, Fabi, que você leu o texto, que você gostou, porque o objetivo era despertar, né, da gente refletir um pouco sobre isso. Agora, o que quer falar? Professora? Alô? Estou ouvindo. É o Crício. Então, a Fabiana trouxe uma questão muito interessante, né? Nós estamos vivendo esse momento, assistindo, né? O que está havendo nos Estados Unidos. E esse texto, ele leva a seguinte conclusão para mim, né? Não sei se eu estou certo ou errado, né? Na verdade, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é uma questão mal resolvida desde 1968, no episódio de Luther King, quando foi assassinado. Aquela questão do racismo não foi resolvida. E aquilo vem se arrastando durante décadas e aflorou de novo agora. Não sei se vai se resolver. Um outro exemplo foi as duas guerras mundiais. Não houveram duas grandes guerras mundiais, houve uma só. A primeira foi interrompida, mas ela se estendeu por 30 anos e foi se concluir só em 1945 a questão. Mas, na verdade, ela sempre existiu até a sua solução em 1945. O mesmo está acontecendo agora com esse problema nos Estados Unidos. É a minha interpretação, não sei se eu estou certo. Faz sentido, Christian, que, na verdade, acho que você traz
algo também importante para se pensar, é que tudo aquilo que não foi resolvido, tudo aquilo que a gente não resolve na vida, ela vai permanecer, talvez, por um grande período na latência ali, né, quietinho. Só que depois ela volta. Né? Se a gente pensar até na psicologia, tudo aquilo que você não resolve, que não foi elaborado, que não foi digerido, que não foi resolvido, em algum momento ela vai retornar. Né? E a gente está assistindo isso de perto, né? E essas rebeliões, os massacres, as guerras, tudo isso reflete o que a gente, de fato, não conseguiu elaborar e resolver. É exatamente isso, né? Uma questão mal resolvida, ela ressurge, né? Que tá vendo. Professora. Oi. Oi, bom dia, Renata falando. Bom dia, Rê. Eu também queria dar aqui uma opinião. Eu vejo realmente esse papel do psicólogo, né, de transformar o sentido da vida da pessoa, né, para que ela se torne consciente do seu papel, né? Por outro lado, eu também acho que hoje, com as informações tão rápidas na mão das pessoas, elas acabam não se aprofundando, né? E alguns assuntos eles acabam sendo levados mais no raso, não são afundados, né? A gente não consegue se aprofundar em alguns assuntos. Então, eu vejo isso também com relação a redes sociais, que a gente vê as pessoas fazendo certos comentários sem ao mesmo ter nenhum aprofundamento da questão. Então, eu vejo isso também uma forma de você tornar consciente esse papel da pessoa também, de se aprofundar nos assuntos, de conhecer, de levar esse conhecimento para elas mesmas, para que elas possam mudar essa realidade delas. Boa. Eu acho, Renata, que estamos na superficialidade e no raso o tempo todo. Né? E a gente tem um problema muito sério que, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, mas tem tanta informação sobre determinado assunto, a pessoa sabe que isso existe, só que não basta, que aí vem muito a questão do Paulo Freire, informação todo mundo tem, mas a grande dificuldade que a gente tem é se apropriar dessa informação. Quando a gente se apropria das informações, a nossa consciência se amplia. Eu consigo transformar, eu consigo mudar, mas o grande problema é que a gente vive só na informação. Né? Informação a gente tem de tudo, pela internet, pelo Face, pela televisão, pelo colega, nós temos. Mas até que ponto estamos nos apropriando, de fato, dessas informações? A gente tem um exemplo muito, muito concreto no concretão. A gente sabe como que a gente previne o Covid. Medidas de afastamento, uso de máscara, álcool gel. Mas uma coisa é eu ter essa informação. Mas até que ponto eu me aproprio dessa informação? Eu acho que é a mesma coisa a faculdade também. Vocês terão várias informações no decorrer de 5 anos. Mas será que vocês vão se apropriar, de fato, dessas informações que vocês receberam? E a gente vive num mundo imediatista, né, onde impera a questão, né, do imediato, daquilo que eu
não consigo me aprofundar. E aí fica isso mesmo, você pega um recorte de algo, e aí você critica, você constrói, elabora textos, mas de fato você não sabe nem do que você está falando, porque você não conhece. Exatamente. É isso que eu vejo em discussões, até em família, entre amigos, é exatamente isso. E, além disso, né, eu queria até te agradecer, que você sempre vem falando, batendo bastante nessa tecla, eu acho que a gente tem que bater mesmo, sobre o ser crítico, né? Eu não acreditar 100% em tudo, se eu tenho ali uma referência, eu não preciso acreditar em 100% do que ela está falando, eu tenho que também fazer a minha própria análise, e eu ser crítica sobre aquilo, e me aprofundar naquilo, não em simples argumentos rasos, mas eu tenho que me aprofundar e ter a certeza daquilo que eu estou falando e, com base nisso, ter a minha própria opinião. Sim. E eu acho que esse é o papel também do psicólogo de incentivar isso nas pessoas. E aí, Renata, você traz uma questão que eu considero extremamente importante, que é isso. A psicologia só vai mudar ou só vai crescer, não sei se são essas palavras, quando a gente sair dessa caverna que a gente vive e a gente começar a ter crítica. Como ele diz aí, né, a gente começar a pensar desta ordem estabelecida. Então, a gente vê lá o Conselho Regional lançando um artigo, lançando uma regulação, lançando uma resolução, a gente vê, mas assim, será mesmo que talvez a psicologia ela não teve tanto impacto, né? Porque, de fato, nós, por uma ordem que já é estabelecida, que é tradicional, a gente se esconde por trás disso, mas a gente não faz crítica nenhuma. Eu acho que esse quando eu fui para a universidade, o meu objetivo maior não é eu falar da abordagem que eu atuo, falar, né, na verdade, despertar o aluno para isso, para ter uma visão crítica, para sair dessa visão míope, porque senão eu vou estar reproduzindo psicólogos que eu também participei desse processo, e a psicologia não vai sair do lugar nunca. Eu acho que é esse a gente não vai sair. Eu acho que a psicologia poderia estar muito melhor se a gente trabalhasse essa coisa. Bom dia. Professora, quando você disse que você tomou aquela atitude lá da presidiária lá, eu achei interessante essa abordagem sua, porque eu acho que falou também a sua parte humana, né? Do ser humano ali precisar de alguém, de uma ajuda, e isso também faz parte da nossa profissão, né? Isso, Zaira. Só que a nossa parte humana, você sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande, isso é preconceito até, Zaira. Quando as pessoas falam nessa palavra humanizar o atendimento, eu me arrepio, porque eu falo, meu Deus, isso é contraditório, isso está fora. Eu sou humana, então o que é humanizar, sabe? E o nosso papel é esse, né, também. E ser humana, as pessoas confundem como ser boazinha, você... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, essas ações porque eu estou a serviço do sujeito, e não Sim, ele mas de mim. você mudou a vida dessa pessoa com a sua atitude, você concorda? Ela hoje é uma advogada. Mas esse é o nosso papel. Com certeza. Obrigada. Né? Isso é bem importante que você está trazendo.
Acabou? Ninguém quer falar mais nada? Rose, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia. Eu queria falar duas coisas. É até interessante o que você está falando, bom, tudo, né? Bom, sempre é interessante o que você fala. A gente conversando num trabalho que a gente teve que fazer, da Denise, conversando com um psicólogo, e ele falou que o terapeuta dele, falou, o terapeuta é da linha X, né? Bom, eu vou falar o nome, mas só para a gente entender. Que teoria que segue o meu terapeuta, né? E o terapeuta dele chama Clésio, né? Aí ele falou que a teoria que ele seguia era clesiana, porque é uma junção, né, de várias questões, mas principalmente no que ele acredita, né? Então, eu acho assim, isso que a gente está aprendendo na faculdade, óbvio que a gente precisa ter ter a teoria, óbvio, né? Porque a gente precisa seguir uma linha assim, no sentido de um raciocínio. Amiga, fico feliz né? que você está conseguindo, tá? Mas se precisar de ajuda, qualquer coisa, tirar foto, manda, eu corrijo, tá? Tô aqui para isso. Um abraço, bom serviço, que Deus te dê um dia muito abençoado, uma semana abençoada. Tchau. Amém. Então, e aí, mais tem a coisa do que você acredita, do que faz sentido para você, né? Uhum. E eu acho isso muito legal. E, por exemplo, e só para dar um exemplo prático, né? Tem a ver com isso e não tem, mas do que a gente está falando do humanizar, né? Do que você acabou de falar de humanizar. Ontem, eu tenho um irmão especial e tal, e ontem ele teve que ir para o hospital, enfim, ele receio, né? Mas, enfim, as coisas são como elas são, ele já tinha um procedimento marcado, e a gente estava numa salinha de atendimento, chegou uma menina sozinha, né, com uma cólica renal insuportável, ela gritava de dor e estava muito nervosa e tal. E é impressionante, né, a atitude dos enfermeiros ali, de não falar uma palavra com a pessoa, calma, respira, assim, nada, né, aquela coisa, senta, já vou te dar um medicamento e tal. E eu ali, sei lá, uma coisa que faz parte de mim, eu sentei do lado da menina e comecei a tentar acalmá-la e tal, né, não ia tirar a dor dela, que ia tirar era o medicamento, mas enfim, aí eu fiquei ali tentando, né, fazer ela tentar ficar um pouco mais tranquila, e aí veio a enfermeira para colocar a medicação na veia dela e falou assim para ela, olha, eu vou colocar isso aqui, né, medicação tal, mas eu acho que não vai adiantar nada. Aí eu olhei para a enfermeira e falei, mas você não tem nenhuma palavrinha boa para falar para ela? Ela já está num grau de sofrimento absurdo. Você está colocando uma medicação nela, ainda falando que não vai adiantar nada, né? Pensei, né? Se não tem nada de bom para falar, fica quieta, né? Pelo menos. Sim. Enfim, aí ela ficou lá, ainda demorou um tempo para fazer efeito. Eu fui para outro lugar. Quando eu voltei, a menina estava sem dor, né? Sem dor lá, enfim, estava mais calma, né? O medicamento estava fazendo efeito. E aí eu falei para ela, como é que você tá? Você tá melhor? Ela falou, tô sim. Estava conseguindo falar, pelo menos, né? E aí eu falei, a gente não aguenta, né? Aí eu falei para o enfermeiro, eu falei, viu? Fez efeito. Porque a gente não, né? A gente fala, e é o que você falou de humanizar, né? Dentro do trabalho da gente, isso de todo o trabalho, pensa, é uma questão sei lá, da forma como você vê a vida, né, que você não vive sozinho, você é um dentre todos, né, todos somos um, né, e aí eu falei, nossa, é uma coisa impressionante, mas não adianta ficar criticando, vai lá e faz a sua parte, né. Tem um neurocientista que eu acompanho muito, que ele chama Siddhartha Ribeiro, que ele fala muito isso, que a mudança é do micro para o macro. Sim. Vai fazendo dentro do seu universo e não adianta criar uma visão absurdamente, assim, criar a visão crítica, mas ir fazendo a mudança que você pode, né? E eu acho que tem a ver, assim, também com isso que você falou, do nosso trabalho como psicólogo,
de ajudar nesse sentido, de colocar isso para as pessoas, né? Vá fazendo dentro do seu universo a sua mudança e que ela vá se ampliando, né? Isso que eu queria falar. Boa, Márcia. E acho que, assim, porque às vezes a pessoa está tão cristalizada, tão mecânica, tão no automático, que são pequenas atitudes, assim, que faz a pessoa pensar, né? Eu, muitas vezes, como estratégia de trabalho, como eu trabalho com equipe, eu nunca vou desconstruir o que a equipe fez e desclassificar e falar que não serve para nada, não é isso, né? Ótimo, a pessoa está fazendo daquele jeito, ótimo, mas vamos fazer junto, porque eu posso propor uma outra forma, e aí a pessoa, junto no processo, ela vai entender, ou não entender, né? Mas o importante é a gente fazer o nosso papel, é o que eu falo, faça o seu papel, que, né, tem momentos que, assim, é o meu papel e eu não vou misturar com o dos outros, vou tentar do micro para o macro mesmo. Acho que isso é um processo, e é bem isso. Professora Rose. Oi? É a Maria Adriana. Eu entrei na aula quase agora, eu só peguei a parte mais que você começou a falar da humanização, tá? E eu estou ouvindo todo mundo falar, né? E assim, eu acho, na minha opinião, a humanização deveria ser para os dois lados, né? Eu sei que se fala muito o lado do profissional para o paciente, mas o paciente, muitas vezes, ou acompanhante do paciente, é o que eu vejo muito isso, ele acha que o pessoal da área da saúde, o profissional da área da saúde, são pessoas assim que não têm outras vidas, não tem vida, né? É só aquilo, então assim, dependendo, a gente entende que as pessoas chegam com dor, chegam, né, com várias coisas, mas assim, desconta muito no profissional da saúde. Né? É difícil isso também, você lidar no dia a dia. Lógico que é primordial a gente ser humano, humanizar, e a gente está ali para isso. Mas eu digo porque eu já passei por várias situações de acompanhante de paciente, ou mesmo paciente, descontar o atraso do paciente, do médico, da consulta, ou que ele achou que o médico não atendeu ele bem, entendeu? É complicado isso também. É. Mas, Adriana, uma coisa que ajuda muito a gente na área da saúde, porque eu, por exemplo, sou xingada praticamente todos os dias. Tem paciente que fica, mas por que fizeram isso com o paciente? Então, mas eu não sou médico, né? Enfim, mas uma coisa que me alivia muito, que eu trabalhei por muito tempo, mas às vezes escapa, porque sou humana, é dizer que aquela hostilidade não é para mim. Isso não é meu, né? Isso não é meu. É claro que o ser humano, mediante quando ele está numa situação aí de dor, de saúde, aí ele vai incluir o descaso, a política de saúde, a falta de recurso, ele vai ter que projetar isso em alguém. E aí ele vai projetar para aquele que está cuidando dele, né? Então, o que no me micro, alivia, né, geralmente. é eu colar, olha, isso não é para mim. Quando a pessoa me xinga de tudo quanto é nome, eu já coloco, isso não é meu. Isso é dele, ele está frustrado, ele está ferido, o corpo dele o traiu, ele está aqui por isso, ele está adoecido, então isso não é meu. Acho que isso me ajuda bastante a não me afetar, né? Claro que tem hora que isso me afeta, óbvio, que eu sou ser humano. Exatamente. Mas a grande parte eu acabo fazendo assim, que não é meu aqui. Então, por mais que a gente trabalhe na nossa cabeça que não é para a gente, mas assim, nós, profissionais também, somos seres humanos. Tem dia que a gente não está bem, tá doente às vezes. Quantas vezes eu vim trabalhar doente, né? E você está ali fazendo um maior esforço para dar conta, tudo. E aí, de repente, chega alguém e desconta toda a raiva dele em você, porque geralmente é descontado no micro, né? E assim, às vezes naquele dia aquilo te abala tanto,
porque você já não está bem também. Então, assim, é difícil. Eu entendo, é primordial, sim, é o paciente e tudo, mas eles deveriam também ter esse consenso de que a gente também é um ser humano, né? O médico, todo o pessoal da área da saúde tem sua família, tem seus perrengues, tem gente doente, fica doente, né? Na verdade, parece que a gente nunca fica doente também, né? Tanto emocionalmente, psicologicamente, como fisicamente, né? Então, é difícil. Agora, nessa pandemia mesmo, eu peguei casos de acompanhante de paciente, de chegar na recepção central, eu descer para ir resolver alguma coisa, ela começar a brigar comigo, falar um monte lá embaixo, porque atrasou, porque isso, porque aquilo, e você aí respira fundo, tem que explicar, é uma situação atípica, que tem que atender a cada meia hora e tal, tal, tal. Nossa, paciente, o acompanhante, aí chega na recepção, fala, tem gente que tem consciência e depois pede desculpas, né? E eu já tive casos também de, tipo assim, familiares e pacientes falar um monte pra gente na recepção, e quando chega na sala do médico, olha pro médico, oi, doutor, tudo bem? E abre aquele sorriso, sabe? Fala, caramba, meu, trata a gente que nem cachorro, e depois olha pro médico e começa, oi, doutor, tudo bem? É difícil, viu? O dia a dia é difícil. Eu sei, Dri. Eu entendo muito bem o que você fala. E é isso mesmo, né? Na hora que chega para o médico, né, já falou para a gente. E é isso mesmo, é muito complicado, né? É muito difícil. O que você traz é bem coerente, é o que a gente que está na linha de frente, é o que a gente passa. Exatamente. Mas, Pro, isso que você falou é muito certo. Uma coisa que eu já tomei, fiz um curso há muitos anos, e que até nesse curso a pessoa fala o seguinte: para a gente tatuar no pulso, não é comigo. E cada vez que alguém viesse gritar com você por motivo de, ou seja, pelo trabalho, ou porque você está no trânsito, ou seja pelo que for, você sempre lembrar disso, não é comigo. E com isso, enquanto ela está falando, você conseguir deixar ela falar, acalmar e aí dizer assim, olha, quando você, nesse caso, né, olha, eu vou chamar o meu gerente e você reporta para ele, né, porque até onde eu posso ir é assim que eu resolvo, a partir de agora teria que ser com ele, então só um minuto que eu já trago ele para você conversar, né, sempre passar o que é de direito à pessoa responsável, né? Não assumir tudo e aceitar essa situação sempre, porque é o que vai acontecer, porque quando a pessoa ela desabafa, ela já acalmou, né? E ela não vai seguir isso. Se você orientar que existe uma ouvidoria, se você orientar que existe a reclamação, isso para tudo. Eu falo assim, às vezes tem gente que fala, quando às vezes alguém me ofende, você não vai responder, não é comigo. Essa pessoa ela não está tendo problema comigo, ela está tendo problema com ela mesma, né? E ela está querendo arranjar alguém para descontar. Eu sinto muito, em mim não vai ser, né? Ele sempre fala que nesse ponto, para esse tipo de coisa, a gente tem que ser espelho, né? Bate e volta. Fica, ou seja, a pessoa vai estar falando com o espelho, ela não está falando com você, não é você, né? E isso deixa a nossa saúde mental muito melhor, né? Porque você não absorve esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente não consegue, né, Bi? Mas é algo... Sim. Porque... Fabiana, eu até concordo muito com você, mas isso no dia a dia, na prática, um dia, 1%, você não vai conseguir olhar no seu pulso e falar isso não é comigo, porque o ser humano, ele tem a capacidade de tirar um dia você do sério. É aquela coisa, às vezes você não está bem, morreu alguém, a pessoa não sabe, lógico, sei lá, você está com N problemas do dia a dia da gente. E assim, um dia, com certeza, você não consegue parar e pensar e respirar. Não consegue. Consegue, Rose?
Não, tem momentos que é difícil mesmo. É difícil. Tem hora que te abala ao ponto de você emocionalmente chorar, tem hora que você vai revidar, infelizmente, mesmo que depois você se arrependa. Mas, gente, no dia a dia acontece. Eu trabalho na área da saúde há 17 anos. Por mais que eu pense, não é comigo, respira fundo. Tem um dia que você olha assim, você fala, não, alguma coisa você vai falar para aquele paciente ou para aquele acompanhante que ele também não vai gostar, porque assim, é o que eu estou falando, a gente também é ser humano. E uma hora não dá mesmo. Já aconteceu vários casos comigo. Nossa, de você sair chorando assim, sabe? Sai de perto para não responder. Ou às vezes você fala alguma coisa que não deveria ter falado. E assim, acontece com muita gente. E assim como eu falo dessa parte, é o que eu falo também. A gente não levar para a gente o que acontece com o paciente. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, mas você não se abala pelo estado desse paciente, pelo que está acontecendo? Como que você consegue? Eu falei, se eu for levar tudo para mim, eu não vou viver, eu não vou trabalhar. Porque cada um te conta o caso, cada um vive uma dor, tanto emocional como fisicamente. É difícil, é muito difícil. Adriana, bom dia, Rosa, tudo bem? Só uma colocação de tudo isso que você falou, eu acho que é bem isso mesmo. Eu penso que você nessa área acaba, porque não é um caso pontual, né? É o seu dia a dia, então não dá para você individualizar as pessoas num montante do tempo, você acaba generalizando, né? E agindo dessa forma, não é verdade? Isso é assim que eu penso. A gente tenta 90, assim, os 100% não debater, não, né, ser consciente. Mas um dia, é o que eu falo, um dia 1% vai acontecer de alguém te abalar tanto, ou você não tá naquele dia bom, que vai acontecer. Eu tô falando isso aqui para vocês, tá certo que a gente vai trabalhar na área da psicologia e tudo mais, mas para vocês terem noção que, assim, no dia a dia, conviver com o paciente, com o acompanhante, seja quem for, cuidando mentalmente ou fisicamente, um dia vocês vão se deparar com algo assim, entendeu? É muito difícil. Eu falo que lidar com o ser humano é muito difícil. É muito difícil. Maria Adriana, eu não desqualifiquei a sua situação, porque, assim, lidar com o ser humano, é o que você falou, é difícil em qualquer situação, seja no falou em atendimento, prestação de serviço, você está lidando com o ser humano, né? Eu não desqualifiquei, né? A minha sugestão foi para te ajudar a não absorver isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho costume de reclamar, e onde eu estou que tem alguém reclamando, eu falo assim, olha, tem ouvidoria. Vai na ouvidoria, porque se não chega para as pessoas responsáveis, por exemplo, que uma recepção não está dando conta, eles não vão contratar outras pessoas. E as pessoas que trabalham numa recepção não vão repassar isso. Então, o melhor que a gente tem a fazer em qualquer lugar é instruir as pessoas para que elas façam a reclamação aos órgãos certos. Ela ficar reclamando para você no seu ouvido, isso cria um hábito nela de sempre reclamar com a primeira pessoa que vem. Então, assim, existe ouvidoria, existe reclamação, e isso funciona, porque eu recebo retorno de todos os lugares que acontece problema, né? Então, se a gente propagar isso, de instruir as pessoas que elas busquem, eu não vou dizer os direitos, mas é repassar para quê? Para que, por exemplo, o hospital perceba que está precisando de mais enfermeira, que aí começa a ter um problema de atendimento, as pessoas reclamarem, porque muitas vezes, quando você chega num supervisor para conversar, num gerente, seja onde for que você está, a pessoa não tem conhecimento daquilo que está chegando, porque quando ela faz a reunião com os funcionários, ninguém vai chegar para ele e falar assim, eu não aguento mais as pessoas reclamando desse lugar, porque ele vai devolver para ela e falar assim, não, mas espera aí, não está chegando a mim, então o problema é o seu trabalho, né? Então, quando a gente instrui essas pessoas a procurarem esses direitos e fazer as reclamações nos canais que são para isso, as coisas começam a mudar. Então, eu acredito muito nisso, que a gente não tem que descontar realmente naquele profissional, naquela pessoa que está ali naquele momento. Mas quando alguém vem para fazer isso com a gente,
Quando eu estou em algum lugar e eu vejo alguém fazendo isso, eu falo, olha, tá vendo aquele papelzinho ali? Escreve o que você está falando, ou liga nesse número. Porque só assim a gente consegue mudar e fazer com que as pessoas, os responsáveis, no caso, tenham acesso a essa informação. Sim, E aí tira um pouco eu esse peso, concordo né? com você. Eu concordo. Eu só estou passando a minha parte na prática, que muitas e muitas vezes não funciona desse jeito. Mas eu concordo com o que você falou, com todo mundo aqui falou. É isso mesmo. Eu acho que é assim, eu acho que a Adriana está passando, né, Adriana? Acho que a Fabiana, acho que Colocou o o que a nome. gente está pensando é um pouco numa estratégia no manejo de lidar um pouco, né, com essa hostilidade das pessoas, que eu também estou como a Adriana na linha de frente, e não é fácil, né? Tem dia que eu consigo me posicionar e entender que, às vezes, o familiar está se sentindo culpado por uma série de coisas, entender. Tem momentos que eu não consigo entender, eu também não vou partir para o enfrentamento, mas que às vezes me magoa, né? Muitas vezes a pessoa xinga, fala coisas absurdas e fere a gente, né? E que não é fácil. Eu acho que é o que a Adriana traz, não é fácil, até porque as pessoas estão acostumadas a isso também, a apontar, né, para o médico. Na realidade, é o que a Adriana falou, raramente alguém vai xingar o médico, mas ele vai xingar a equipe inteira, mas a hora que ele for falar com o médico, ele vai tratar bem. Então, eu acho que como é que a gente muda isso? Como é que a gente, né? O que eu trouxe para vocês foi o que muitas vezes me alivia, me ajuda a pensar dessa forma para eu não entrar em tanto sofrimento. Só que tem momentos que é muito difícil, que aquilo fica complicado, né? E é desgastante tanto de um lado quanto para o outro. Eu acho que a gente, só para falar para vocês, acho que não é só o paciente, não, Adriana. A semana passada, os alunos do 10º semestre, que estão na clínica, 9º e 10º, eles não tiveram aula desde aquele momento que parou lá, porque é clínica escola, então eles não podem atender, então não tem supervisão. E vira e mexe, por mais que eu não tenha tanto tempo, eu costumo mandar uma mensagem, eu costumo falar, oi, como é que vocês estão? E eu estava muito fragilizada, estou, né, muito cansada por conta dessa frente aí, e eu resolvi mandar um texto para eles e dizer, olha, não esqueci de vocês, estou aqui, né? Nossa, para que eu fui fazer aquilo? Então, veio uma enxurrada aí de coisas me atacando, mostrando-se insatisfeitos, e eu ficava pensando, puxa, mas a gente está numa pandemia, a culpa não é da faculdade, a responsabilidade não é da faculdade, a gente está numa pandemia, então, assim, eu não posso responsabilizar a faculdade e o professor pela insatisfação deles, isso é mundial. E aí eu disse isso para eles, olha, me perdoe, né? Eu entrei no grupo até como pensando em incentivar vocês, em pensar, olha, estou aqui, isso vai acabar. E eles me responderam assim, com 1000 pedras na mão, e causou um transtorno muito grande. E eu ainda falei, olha, me desculpe, né? Não vou nem mexer mais, né? E que não era para mim. Aquela insatisfação deles, fui eu a pessoa, mas que não era para mim. Mas também eu não tinha como falar mal da faculdade, porque também não era para a faculdade, porque a gente está diante de uma pandemia, né? Mas o quanto que é difícil mesmo a gente lidar. Rose,
Oi. Oi. Eu acho que isso tem bastante a ver com aquilo que a Renata falou. Bom, a gente é humano, né? E a gente acho que está sempre aprendendo. E isso que a Maria Adriana falou, poxa, uma experiência, na verdade, assim, é um processo para a gente também de ir amadurecendo, né? Eu acho que tem a ver, assim, muito com o que a Renata falou, da gente se apropriar do que, de fato, a gente está fazendo, né? Como eu estou falando isso para você também, humildemente. Quando a gente sabe que a gente está fazendo o nosso melhor, né, dentro da a nossa função, dentro daquela situação, isso vai deixando a gente, assim, não fica no raso, né, como a Renata estava falando, a gente se apropria daquilo que... Aquilo já traz uma tranquilidade para a gente, né? É lógico que a gente é humano, corre sangue, né, na veia, e aí não tem como a gente não se abalar. Mas eu acho que tem muito a ver com isso. Quando você está... se você está colocando uma situação, as pessoas estão te criticando, né? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento ímpar, né, único, não é momento de crítica, né? É momento de olhar e ver o que pode ser feito, mas acho que tem muito a ver com isso. Quando você sabe que aquilo que você está fazendo é o que cabe a você dentro daquela situação, e eu estou falando isso porque foi um trabalho que eu estou fazendo comigo também, com o tempo as coisas de fora vão abalando menos. As coisas de fora, essas críticas destrutivas, né? Críticas, a gente também tem que ter a humildade de ouvir a crítica e peneirar, né? Ver se aquilo cabe, se aquilo não cabe. Mas eu acho que tem a ver com isso também, né? A gente ficar de bem com a gente dentro daquilo que a gente está fazendo, né? Mas, claro, não tem como não se abalar, porque as pessoas vêm com uma enxurrada de questões delas mesmo, né? Realmente, como a Fabiana falou, não é comigo, né? Mas, quando eu tenho um mercado, por exemplo, então, colocar dentro da minha situação, estou na linha de frente nesse sentido, também não parei de trabalhar, pelo contrário, trabalhando até mais, porque funcionários foram afastados, enfim. Mas as pessoas vêm, de vez em quando, está naquela fase que acabou de chegar o caminhão de mercadoria, eu estou dando esse exemplo, que acontece em todas as áreas, né? Acabou de chegar o caminhão de mercadoria, ainda está tudo lá dentro, tem algumas prateleiras vazias, você depara com um funcionário falando, um cliente falando, não tem nada nessa porcaria de lugar, assim, quer dizer, no começo dá uma raiva, porque mal sabe, né, as madrugadas que a gente passa acordado, a hora que a gente acorda para abrir, a hora que a gente fecha, tudo que envolve aquilo funcionando, né, mas isso aí é uma questão absolutamente dela, né, se ela pensa assim, ok, eu sei o que eu estou fazendo, né, eu estou tranquila dentro do que eu posso fazer nesse momento. Então, eu acho que isso ajuda também, é um processo que eu fiz comigo, tenho feito, da gente se apropriar, ficar tranquila, porque aquilo que você pode fazer, você está fazendo. É isso aí, Márcia. É isso aí que a gente tem que pensar. Ajuda muito. Que silêncio é esse? Professora? Oi, Christian. Então, voltando à questão da prova digital, só para esclarecer, o ícone escrito prova digital ainda não está presente no AVA, né? Acho que vai ficar disponível a partir do dia 4 só, correto? Pelo que eu entendi, no que eu recebi é isso, a partir do dia 4. Porque as instruções dizem que vai ter uma espécie de um asterisco, assim, uma flor, escrito prova digital. Tem um lá que é trilhas, mas prova digital ainda não apareceu, né? Isso é normal, né?
Ele vai aparecer na data que eles estabeleceram. Ok. Só para esclarecer. Obrigado. Será que tem sol, gente? Não saí ainda. A previsão é que não vai ter, até quinta-feira. Previsão de chuva, hoje e amanhã. Não, Fabi. 10 milímetros, estão falando entre hoje e amanhã e quarta. Não, peraí. Hoje é terça, quarta e quinta. Até quinta, a previsão de chuva. Mas está bem nublado hoje. Muito